Boa noite. O meu primeiro acórdão, minha primeira jurisprudência foi um acórdão emitido pelo STF há 11 anos atrás. Não é tão recente assim, mas ainda assim é super interessante esse achado aqui que eu encontrei. Enfim, um jovem menor de 18 anos cometeu 3 crimes, sendo um deles tentado 3 vezes. Então, 6 crimes no total. 5 crimes no total, quer dizer. E foi feito lá na Hungria, certo? Aí, a Hungria, o governo húngaro, pediu a extradição instrutória e executória. A instrutória é para responder um processo. A extradição instrutória é quando um país pede para uma pessoa, para o extraditando, no caso, responder por um processo. Já a executória é para fins de cumprimento de pena. Foi formalmente aceita aqui no Brasil, certo? Aí, partindo para os pressupostos, para os requisitos, alguns deles não foram observados. O primeiro deles é a dupla tipicidade, né? O que é isso? Dupla tipicidade é quando um crime tanto é considerado como um fato punível no país extraditando, no país onde foi cometido o delito, quanto no país que está emitindo, assim se eu posso dizer, essa extradição, no caso no Brasil, certo? Um desses crimes é o abuso de drogas. Não existe crime tipificado aqui no Código de abuso de drogas. Lesão corporal de natureza grave, que foi um outro do delito cometido pelo jovem infrator, tentado por 3 vezes no país de origem, na Hungria no caso, ele era considerado menor, ele era inimputável, certo? A tentativa de lesão corporal grave, ela tem pena menor que 1 ano. Esse é um dos requisitos para extradição. Se um crime ele tem pena menor que 1 ano, a pessoa não pode ser extraditada, certo? Então, o crime de abuso de drogas e lesão corporal grave, tentativa de lesão corporal grave, não foram acolhidos pelo Supremo, pelo Excelso Pretório. Por último, o crime de roubo, esse sim pode ser extraditado. Foi o que o Supremo entendeu em seu plenário. O tribunal entendeu então que a extradição é válida apenas para o crime de roubo. Se a Hungria, no caso, acolher ao artigo 96 da Lei de Imigração, que prevê algumas formalidades que o país tem que respeitar, como por exemplo o abatimento da pena, que o extraditando já cumpriu aqui no Brasil. Ele não vai poder, se ele ficar, por exemplo, preso 6 meses aqui, esses 6 meses têm que ser descontados da pena. Não submeter o extraditando à prisão perpétua ou de morte, que aqui no caso o Brasil não aceita. Mas enfim, esse é o primeiro acórdão, é o primeiro jurisprudência. A jurisprudência é o caso de um argentino, em que o governo argentino pediu a extradição dele. Só uma coisa, eu vou colocar na descrição quando eu for enviar os arquivos, os números dos acórdãos, para ficar mais fácil a pesquisa. Bom, continuando, o governo da Argentina pediu a extradição desse argentino, né? Pela prática de 3 crimes. O crime de defraudação por administração infiel, por 12 vezes, estelionato e associação ilícita do Código Penal argentino, certo? Entre o Brasil e a Argentina existe um acordo de um tratado de extradição. Lembrando que, mesmo que não haja um tratado de extradição entre 2 países, pode ser feito a extradição baseada na promessa de reciprocidade, mas enfim, tinha um tratado então que facilita a extradição. A defesa técnica arguiu a prescrição dos crimes de defraudação por administração infiel, né, ocorridos de 2013 a 2014, sendo que na Argentina esses crimes prescrevem em 15 anos. No Brasil, se eu não me engano, acho que prescreve em 12, mas isso foi a arguição da defesa técnica. A Procuradoria-Geral da República ela acolheu o pedido de extradição, mas não entendeu que houve a prescrição. Então eles se discordaram em relação a esse ponto. O ministro apresentou o seu voto, o ministro Marco Aurélio. Esse acórdão do STF foi realizado ano passado, saiu ano passado, então relativamente novo. O Marco Aurélio, o ministro, ele não entendeu que houve a prescrição dos crimes, quer dizer, ele parcialmente entendeu que houve sim a prescrição, né? No caso de 2013 apenas. O extraditando ele ainda é imputável nos crimes cometidos em 2014. Então ele deferiu parcialmente a extradição, a dupla tipicidade, né? Houve também a condenação no país de origem do extraditando, né? Então os requisitos foram cumpridos. E a terceira e última jurisprudência é sobre um chileno que cometeu um crime no Chile,
e fugiu para o Brasil, e o governo chileno pediu a sua extradição diante de 2 crimes, corrupção ativa e receptação culposa. O Brasil e o Chile têm um acordo de extradição, que é o acordo de extradição entre os estados partes do Mercosul e repúblicas do Chile e da Bolívia. E o artigo 2º, parágrafo 2º desse artigo prevê que crimes menores que têm pena menor de 6 meses não podem ser punidos, não podem ser extraditados, melhor dizendo. E um desses crimes, que foi o de... o Chile pediu a extradição executória do crime de corrupção e instrutória do crime de receptação. O crime de corrupção, ele foi julgado no Chile, foi condenado por 1 ano e 6 meses, sendo que ele ficou 1 ano preso no Brasil. Então, ele tinha que cumprir só 6 meses. Então, esse crime de corrupção ativa, ele não pôde ser extraditado. O Brasil não reconheceu a extradição executória. Agora, quanto à extradição instrutória do crime de receptação culposa, esse sim restou preenchidos os requisitos. É crime aqui no Brasil e é crime lá também no Chile. Então, o chileno foi mandado para o Chile para responder o processo de receptação culposa.